Sejam bem-vindos de volta aos vídeos de vlog. Após esses 3 meses produzindo vários tipos de conteúdo, de como gravar o seu vlog e tal, eu percebi que eu deixei de fazer vlog. No fim, eu fiquei mixando entre fazer algo meio educacional e, sabe, introduzindo elementos de vlog no meio dos vídeos, mas eu senti um pouco de falta de fazer esses vídeos de dia a dia, porque eles também fazem parte daquilo que eu sempre quis fazer. E eu meio que deixei também me levar um pouco por vídeos educacionais demais. Tudo bem que eles me ajudaram a crescer, eu não tenho problema nenhum nisso, porque isso também é parte do que eu sempre quis fazer. Porém, eu senti falta de fazer esse vídeo mais trocando ideia com vocês. E eu tava pensando sobre isso nesse momento em que, após 3 meses de canal, eu me senti meio perdido em alguns momentos. E não sabia o que eu fazia, e senti que alguns conteúdos estavam ficando meio, sabe, ruins, que eu não tava gostando deles. E esses dias foram bem desafiadores, assim. Eu digo que até um pouco difíceis, porque a gente cria conteúdo aqui por diversos motivos. Tanto para a questão de documentação, de documentar minha própria vida e ver o meu processo de evolução ao longo do tempo, mas também, em algum momento, monetizar esse processo também, né? Com os AdSense do YouTube ou com busca de patrocínios. E algumas coisas apareceram no meio do caminho, assim. Só que eu não sei se talvez eu tenha manejado do jeito errado a ponto de não conseguir colher resultados melhores, ou muitas vezes o meu próprio conteúdo ficou também desinteressante, sabe? E eu me perguntei isso várias vezes, porque eu não sabia se era o meu conteúdo que já não fazia mais muito sentido ou eu que me perdi no meio do caminho. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas não só com a questão da produção de conteúdo em si, mas também na própria vida, né? Porque eu tô nesse processo de transição, assim, de carreira, porque primeiramente eu não construí uma carreira ao longo da minha vida, assim. O que, claro, foram baseadas nas escolhas que eu fiz no caminhar da trajetória, né? E chega um momento onde tu, tipo, meio que dá um estalo, assim, do que eu realmente meio que fiz com a minha vida de alguma forma. E eu não tô falando isso como algo triste, sabe? Mas algo como a se fazer pensar, de verdade. Porque eu não sou uma pessoa que passa dificuldade, eu não sou uma pessoa que tem, sabe, grandes problemas, assim. Mas eu tenho essas pequenas lacunas na minha vida que eu agora, aos 32 anos, estou me perguntando sobre elas, entendeu? E de alguma forma elas estão vindo de um jeito um pouco mais intenso, que eu agora estou começando a ter que me movimentar e meio que correr contra o tempo. Não que eu esteja mais velho, mas eu já não tenho meus 20 anos mais, né? Então as coisas elas funcionam um pouco diferente, principalmente porque agora eu tenho um pouco mais de responsabilidades do que eu tinha aos meus 20 anos. Mas isso não significa que eu vá desistir ou que eu vá deixar de fazer as coisas. É que tem outros desafios que são colocados dentro desse contexto que eu vivo hoje, né? E um deles é o profissional, tanto na criação de conteúdo como também na minha parte trabalhando com marketing de conteúdo, sabe, com videomaking, assim, trabalhando com a produção audiovisual. Eu tô tentando começar a buscar fazer com que isso seja meu trabalho full time, porque hoje eu trabalho com outra coisa e isso não me preenche em nada, entendeu? Ela só, óbvio, paga minhas contas, faz com que eu conquiste algumas coisas, que eu tenha a oportunidade de fazer algumas viagens aqui pela Europa e tal, mas não é isso que vai fazer com que eu me preencha de verdade, porque agora existem outras questões que não só essas um pouco pequenas, pelo meu ponto de vista, entendeu? Então eu meio que tô tendo que fazer tudo de uma vez só. É meio que aquela, sabe, vou fazer um desafio por um período específico e tentar mudar completamente a minha vida. E eu tô meio que fazendo isso no off. E uma das coisas que tem me ajudado bastante, assim, é conseguir me organizar um pouco mais mentalmente. E uma das coisas que eu fiz para conseguir tirar um pouco desse ruído externo foi sair um pouco das redes sociais para dar um pouco de respiro, né? Porque lá as pessoas, óbvio, estão mostrando a melhor fatia do dia delas, mas eu acho que tá sendo importante para mim, já fazem acho que 2 semanas que eu tô fora, então tá sendo muito importante para eu conseguir focar mais no presente e também mais no offline. Eu sei que tem muitas pessoas com resultados incríveis na internet que surgiram ali, mas eu acredito que elas eram já meio que pessoas com resultado no offline e só simplesmente vieram para o online para expandir ainda mais as possibilidades. Então é isso que eu pensei nesses últimos dias, realmente conseguir focar
focar na minha vida pessoal, profissional off, e se em algum momento isso fizer sentido, que eu vá para a internet como alguém que tenha um resultado, sei lá, mais expressivo, ou que tenha algum resultado relativamente sólido no off para poder ir para o online. E com essas estratégias eu tô tendo de alguma forma alguns resultados que eu já digo que são positivos. Eu não tenho nada assim, poxa, consegui milhões, não, ainda não. Mas eu tô conseguindo dar andamento a certos projetos que antes eles não iam por falta de, cara, sei lá, ficava consumindo demais a internet. E uma das coisas que eu tô tentando fazer agora é ser o contrário disso, é ser mais produtor do que consumidor. E eu acredito que isso tá me transformando numa pessoa melhor, assim, num profissional melhor, porque eu tô tendo tempo para estudar, sabe, antes eu, sei lá, eu dedicava acho que umas 2 horas por dia na internet, 2, 3 horas consumindo conteúdo ativamente. Claro, isso vai sobrecarregando, isso me sobrecarregou bastante e eu acho que agora eu tô conseguindo focar um pouco mais na minha vida, entendeu? Eu preciso perder peso porque eu tô acima do peso, eu preciso, claro, aumentar o meu ganho em questão de salário, ou em questão de, sabe, como eu tô começando a empreender, começar a angariar mais fundos para conseguir fazer com que eu saia desse meu trabalho que não me preenche, para eu conseguir focar naquilo que realmente faz sentido para mim, e eu acho que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, isso é meio que um resumão do que está acontecendo na minha vida, e faz tempo que eu não crio um vlog assim mais cruzão para trocar uma ideia com vocês, até para também saber mais ou menos o que está acontecendo na vida de vocês, assim como quando vocês compartilham nos comentários aqui para mim. Eu acho muito massa porque a gente troca uma ideia, a gente se conhece e a gente sabe mais ou menos em que fase o outro tá. Que nós sobreviver hoje. A corrida, cara, ela tá me ensinando muita coisa, porque, para ser bem sincero com vocês, eu nas antigas, e não faz muito tempo, eu era uma pessoa muito individualista. Eu achava que eu não precisava de outras pessoas para me acompanhar durante a jornada, porque eu poderia aprender sobre tudo e conseguir ter os meus resultados sem depender de ninguém, né? A partir do momento em que eu tive a oportunidade de ter acesso a uma assessoria de corrida e eles conseguirem me guiar nessa jornada que eu tô fazendo para correr a minha primeira meia maratona, percebi que, cara, tem pessoas que são especializadas e têm conhecimentos específicos, que dedicaram anos e anos da vida estudando, e cara de pau a minha de achar que com poucas pesquisas na internet eu conseguiria ter o mesmo nível de conhecimento ou o mesmo nível de aplicabilidade que essas pessoas teriam naquilo que eu estaria me propondo. Pô, eu tenho conhecimento sobre criação de conteúdo, tenho conhecimento sobre, produção de conteúdo de modo geral, mas não tenho conhecimento sobre muitas outras coisas. E essa parte onde eu consigo colaborar com pessoas do outro lado, e pessoas do outro lado que têm conhecimentos diferentes dos meus conseguem compartilhar comigo também, eu acho que é assim que a gente consegue evoluir muito mais rápido. Eu sempre fui, e como eu disse para vocês, uma pessoa que só não pensava em si mesmo, mas não queria depender de ninguém para ter o seu processo de evolução ali, mais consistente, mais acelerado. E eu percebi que eu estava errado. Então, é bom, independente da idade, tu ir aprendendo e também entendendo muita coisa, né? Por exemplo, eu compartilhando meus conhecimentos aqui com vocês na internet, e vocês nos comentários, muitas vezes, assim, pessoas dando dicas sobre como eu poderia também, às vezes, fazer de uma forma diferente o conteúdo que eu estou fazendo. Isso é uma forma de colaborar do outro lado. E assim a gente compartilha conhecimento. Tanto é que eu estou conhecendo várias pessoas aqui no YouTube, produtores de conteúdo e tal. E isso está sendo muito benéfico o meu processo aqui, porque eu estou evoluindo tanto pelo fato de estudar, quanto também pelo fato da colaboração dessas pessoas, de trocarem ideia e a gente trocando conhecimento e buscando novas formas de melhorar ainda mais o nosso processo criativo, né? Então é isso. Tô morto depois do treino, cansado, agora tem que ir embora. Tá um tempo bem xoxo nesse Londres pela madrugada. A gente tem um dia de calor e um dia de sol para poder aproveitar ao máximo, e depois uma meia semaninha
de pura chuva e céu nublado. Mas é o que é. Londres segue sendo linda ainda. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Acho que foi mais uma ideia do que se passa também nos bastidores, porque às vezes tu vê criadores de conteúdo criando conteúdo e falando sobre muitas vezes seus grandes insights e resultados enormes. E eu também acho interessante muitas vezes compartilhar sobre também as fragilidades que a gente tem durante o processo nosso de crescimento, que eu acho que outras pessoas também passam por certas coisas que a gente também passa, e nada melhor que isso para poder de alguma forma se conectar. Existem inúmeras formas de conexão, mas também a questão dos desafios que a gente passa no dia a dia também são importantes para tu muitas vezes entender que tu tem certas ferramentas que estão conseguindo fazer com que tu consiga ter mais resultado nesse momento, e por que não compartilhar com outras pessoas também para poder ajudar elas, sabe? E é isso. Eu acho que o vídeo ficou meio aberto, mas eu queria muito voltar a fazer um vlog assim, porque tô com saudade de trocar uma ideia não só apenas sobre conteúdo, mas também sobre coisas que a gente passa na vida e tal. E espero que vocês de alguma forma tenham gostado desse vídeo. Eu nas últimas semanas vim produzindo apenas um vídeo por semana, e essa semana eu tô retornando com os 2 vídeos por semana. Então espero que vocês estejam aí acompanhando. Dá uma interagida aqui de alguma forma, ou deixa um like, ou dá um oi, tô aqui ainda, sabe? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.